Olá, meus queridos! Hoje eu voltei com um vídeo muito interessante, um vídeo muito legal, onde as pessoas têm me procurado muito para tirar dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a gincana dos talentos, tá? É uma ideia muito boa que eu retirei do site da EBD Animada. Por que eu fiz essa gincana? Eu precisava de algo que eu conseguisse melhorar o comportamento das crianças na igreja e eu queria também melhorar a frequência delas na escola dominical. Então eu vi alguém postou no Face lá, mas não explicou, não falou muita coisa. Então eu fui pesquisar e eu achei no site da EBD Animada o endereço, né, o link da página tá aqui na descrição do vídeo, vocês podem ir lá visitar e ver direitinho. Lá ele tem toda a explicação de como você vai fazer, né? E você vai adaptar, gente, a sua realidade. Sempre aquela mesma tecla, sempre eu tô falando a mesma coisa. Tudo que você vê, as ideias que você vê que é boa, que você gostar, você vai ter que adaptar a realidade da sua igreja. Porque naquela igreja foi feita de uma forma porque tem mais crianças, e assim, na sua tem menos criança. Naquela igreja, eles conseguem dividir grupos e fazer trabalho separado. Na sua, você não consegue, você trabalha com todas as faixas etárias. Então, você vai sempre procurar fazer adaptações de acordo com a sua realidade. Nunca esqueça disso, tá? E para fazer a gincana dos talentos também, eu fiz as minhas adaptações. Por quê? Porque, assim, ela é voltada muito para a escola bíblica, tá? E eu fiz pensando também na escola bíblica e no comportamento das crianças também. Mas eu ia fazer mais, mesmo com comportamento, ele ia fazer voltada para a escola bíblica. Lá ele explica, né? Manda contar a parábola da dracma perdida. Eu contei da dracma perdida, contei dos talentos, a parábola dos talentos, no dia da apresentação. Aí eu fui lá, contei um, contei outro, mandei, coloquei eles para fazer a dramatização das duas parábolas, porque a gente tem que colocar eles para interagir, eles participar, que eles gostam muito, chamam muita atenção deles e eles ficam muito empolgados querendo fazer logo. Então, no site da EBD Animada, tá falando assim, ó, que você vai dar moedas, chamadas dracmas, né? Pontualidade é uma dracma, participação, uma dracma, comportamento, uma dracma. Bíblia, oferta, visitante, uma dracma. E aluno novo, ele vai ganhar 10 dracmas, né? A nossa criança que leva um aluno novo para a escola bíblica vai ganhar 10 dracmas. Mas se perder o aluno, tem explicadinho lá, tá? Aqui é porque eu fiz só a quantidade de dracmas aqui para passar para vocês. Se perder o aluno, ele vai perder também uma quantidade de dracmas. Acho que perde 5 dracmas, parece. Ou é ao contrário, alguma coisa assim. Mas lá tem explicadinho. E eu também fiz a apostila, viu, gente? Aí no final aqui eu falo sobre a apostila. Só que como foi que eu fiz? Eu fiz, porque assim, na igreja onde eu estava, até 10 anos, aí ficava na turma de crianças. Quando fazia 11 anos, ia pra turma de pré-adolescentes. Mas no grupo mesmo de criança, o grupo que cantava e tal, ficava no grupo até 11 anos. Então, a partir de 12 anos, ia pro grupo dos adolescentes. Só que assim, a criança de 11 anos ficava dia de domingo, que era a escola dominical, em uma turma, e nos outros trabalhos com a criança em outra turma. E eles queriam participar também da dracma. Então, eu estendi a gincana dos talentos para o dia de culto também, para que eles pudessem participar. E eu ia lá na sala, onde eles estavam na escola bíblica, e falava com o professor, olha, se comportou direitinho, se chegou cedo e me passa, porque é preocupado das dracmas deles também, tá? Então, eu coloquei todas essas pontuações, né, do lado do site da EBD Animada, e eu coloquei aqui, ó, para os dias de culto, se levar a Bíblia, aí vai ganhar uma dracma. Se chegar no horário nos cultos, vai levar uma dracma. Aí uma dificuldade que eu tinha era que as crianças chegavam, aí fazia aquele grupo enorme, lindo, todo mundo sentado. Aí depois ia levantando um, ia levantando outro, aí na do grupo cantava, vinha todo mundo. Depois que o grupo cantava, sumia tudo. Então, eu queria um jeito de fazer com que as crianças ficassem sentadas no grupo durante todo o culto, independente se o grupo já tinha louvado ou não. Aí eu coloquei, ficar sentado no grupo vai ganhar 2 dracmas. Comportamento durante o culto, porque tinha umas crianças que ficavam o culto todo brincando. Aí eu botei 2 dracmas. Levar visitantes para os dias de culto, 1 dracma. E outro problema que eu tinha,
as crianças gostavam muito de tudo lá pro lado de fora da igreja e brincar. Pegar mesmo, picula mesmo, brincar mesmo na hora do culto. Então eu coloquei permanecer dentro da igreja 3 dracmas. Só que quem não cumprisse as regras perde. Porque não é só dar, gente. Não é só dar. Eles têm que aprender que a gente ganha, mas a gente também perde. Então, assim como no site da EBD Animada, falava assim, ó, quem levar o aluno ganha 10 dracmas, mas quem perder o aluno, mas se o aluno não for mais, aquele aluno que ele ganhou não for mais, ele vai perder 5 dracmas. Então, eu coloquei também aqui, ó, ficar sentado no grupo ganha 2 dracmas. Mas se ele sair toda hora, ele vai perder 2 dracmas também. Aí eu quero que... Ah, mas eu preciso beber água, eu preciso ir no banheiro. Então tá certo, você tem direito a levantar 2 vezes. Uma para beber água, uma para ir no banheiro. Se você levantar a terceira vez, você vai perder a sua dracma. Porque tinha gente que bebia água o culto todo. Uma mesma criança ia beber água umas 5 vezes durante o culto. E depois ele ainda saía para ir pro banheiro mais não sei quantas vezes durante o culto. E eu sentava no grupo das crianças mesmo. Então toda hora eu tinha que estar me mexendo para a criança passar. Toda hora eu tinha que estar me mexendo para a criança passar, tá? Então eu coloquei isso. Gente, eram raras crianças que levantavam. Surgiu muito efeito. Pelo menos no período da gincana, surgiu muito efeito. Depois que a gincana acabou o período da gincana, ainda ficou um pouquinho, eles mantendo esse ritmo. Mas era para eu ter feito a gincana novamente. Só que aí começou aquelas correrias de muita festa, organizar isso, organizar aquilo, não deu. Aí, permanecer dentro da igreja. Ele vai ganhar 3 dracmas, não foi o que eu falei? Mas, nos cultos de quinta-feira, porque lá na minha igreja o culto é terça, quinta e domingo. Então, nos cultos de quinta-feira e alguns sábados, culto de departamento. Então, no culto de quinta e de sábado, se eles ficarem na igreja, são 3 dracmas. Mas se eles saírem da igreja para ficar do lado de fora, iriam perder 5 dracmas. Pro, mas não, é muito. Mas você tem que fazer ele perder mais para poder incentivar ele a ficar dentro da igreja. Porque não adianta assim, não, você vai ganhar 2 dracmas, mas vai perder uma. Então, de qualquer jeito, eu tô ganhando uma mesmo. Então, nos cultos de quinta-feira e de sábado, eles ganhavam 3 dracmas ficando. Mas se eles saíssem, perdiam 5 dracmas. E nos cultos de domingo, que é onde eu tinha muito trabalho, porque assim, tem pais que não vão pro culto no meio da semana, né? Aí no domingo a igreja enche, né? Normal de todas as igrejas. Meio de semana o culto tá meio vazio, mas quando chega de domingo a igreja enche. Então eu tinha um trabalho maior para conter as crianças. Então, permanecer dentro da igreja nos cultos do dia de domingo é a mesma coisa, 3 dracmas, porém, se fossem pro lado de fora, iriam perder 10. Eles vão se assustar assim mesmo. Mas quando vocês forem falar para eles, gente, vocês falem com empolgação. Uma coisa que eu falei assim no meu último curso online que eu dei agora, né? Até pra gente atrair os pais, que tem muita gente que reclama, né? Não consigo o apoio dos pais, dos irmãos da igreja, não sei o quê. Você primeiro tem que conseguir o apoio das crianças. Quando você consegue o apoio das crianças, você vai conseguir o apoio do restante da igreja. E para você conseguir o apoio da criança, você tem que animar as crianças para aquele projeto, para aquele trabalho que você quer fazer. Gente, chega lá, você não chega lá assim, ó, gente, vai ter uma gincana aqui e vocês vão perder. Não é assim. Gente, vai ter uma gincana aqui maravilhosa. Ah, no final da gincana vai ter feirinha, vai ter isso, vai ter aquilo. Você fale com empolgação. Aí elas vão querer. Você primeiro vai dizer o que é que vai ter. Elas vão ficar tudo animado. Mas agora vamos ver como é que funciona a gincana. Aí você fala, ó, você vai ganhar isso, mas se não fizer, vai perder também. Ó, eu li tudinho. Tomaram susto quando eu falei que ia perder 5 dracmas, que ia perder 10 dracmas. Aí eu falei com eles, você não vai perder, eu não vou tirar de você. É você que vai tirar de você mesmo se você não cumprir as regras. Agora, se você cumprir as regras, você vai estar lá, ó, com suas dracmas todinha. E quando chegar no encerramento, né, no dia da nossa gincana, aí sim você vai comprar o que você quiser, porque você vai estar com muitas dracmas, que a gente vai trocar por talentos. Quanto mais dracmas você tiver, mais talentos você vai ter também. Então, anime suas crianças, deixe suas crianças empolgadas. Outra coisa, né, falando da minha experiência.
Vai ter criança que não vai no dia, mas ela não vai porque o pai não levou, porque a mãe não levou, porque as crianças não vão para a igreja sozinha, ela precisa de um responsável para levar. Aí vai ter pai que vai dizer assim: ô irmã, mas ela queria tanto vir, foi porque eu não vim. Aí você vai chamar o pai, a mãe, que ele procurou, e vai dizer: ô irmã, eu sinto muito, eu só posso dar a quem estava. Como é que eu vou dar uma coisa se a pessoa não estava? Ah, mas ela queria tanto vir, porque a senhora não trouxe? As crianças têm que aprender a ouvir não. Elas têm que crescer aprendendo que existe sim e que existe não. E muitos pais ficam passando a mão na cabeça e quer que a gente passe também. Então, gente, quando chegar esses momentos, você tem que estar ali, ó, firme, forte ali e dizer assim: não, irmã. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, porque você deixou bem claro a regra. Ó, irmã, eu peguei, ó, gente, não foi uma folha, tá vendo a folha aqui com as regras? Eu levei para ler para eles no dia e deixei lá. Quando alguém vinha me falar assim: ó, não, ó, aqui tá dizendo que ele trouxe revista. Não, se ele não veio. Aí você fala: então eu não posso dar uma dracma da revista. Ele trouxe Bíblia. Aí o responsável vai dizer: não, então eu não posso dar uma dracma. Eu tenho que dar uma dracma porque ele veio. Se ele não veio, eu não tenho como dar nada. Então isso é um problema que a gente tem que trabalhar muito com os pais, porque os pais, eles criam as crianças muitas vezes passando a mão na cabeça. E quando chega na igreja, quer que a gente passe também. Gente, falando sobre a apostila, tá? Porque eu quero fazer esse vídeo bem rapidinho. Não quero que fique aquele vídeo longo, não. Eu fiz uma apostila, tá? Explicando como é, né? O texto da apostila eu retirei da página EBD Animada. O link tá aqui na descrição do vídeo. Claro que com os devidos créditos lá tem dizendo que foi da página EBD Animada, tá? E no finalzinho da apostila, não é uma apostila grande não, viu, gente? É pouquíssimas folhas. E no final tem um resumo de como eu fiz a minha e as alterações, adaptações que eu fiz de acordo com a minha realidade, tá bom? Aí vocês podem estar olhando lá essa parte de pontuação que eu coloquei para os dias de culto também, caso você queira estender essa gincana para os dias do culto, tá? E também tem algo muito interessante na nossa apostila, tá? Eu fiz a arte das dracmas e fiz a arte dos talentos, tá? É coisa simples, tá, gente? Vocês podem estar fazendo aí com as crianças de vocês. É só imprimir. Se vocês quiserem, você pode estar imprimindo, colando no EVA, ou pode estar plastificando até com aquele durex grosso mesmo, você consegue plastificar cada um. Porque quando terminar a gincana, você guarda para usar uma próxima vez. As dracmas e o talentos, quando terminar a gincana, você não precisa jogar fora. Ainda mais se você for imprimir, que vai gastar um dinheirinho. Mas, tia, a igreja da gente não tem condições de fazer essa impressão. Então, eu não vou fazer a gincana dos talentos. Gente, não existe desculpa para você fazer um trabalho desse. Eu não fiz. Eu fiz a arte essa semana, tá? A gente tá em que? Em janeiro de 2019. A minha gincana foi em 2018. Eu fiz a arte essa semana porque algumas pessoas estavam pedindo: ó, tia, tem as dracmas, tem os talentos e tal. Então, tô disponibilizando para vocês. Eu ainda nem usei, tá? Mas como foi que eu fiz? Ó, gente, eu peguei aqui EVA cinza. Eu vou pegar preta aqui, tá? Mas eu peguei EVA cinza. Peguei meu furador de EVA desse tamanho aqui, ó. Minha moedinha ficou desse tamanho aqui. Eu tô sem racket. Deixa eu medir aqui pra vocês. É de 2 centímetros, tá? Ui! Ó, moedinha bem simples. Peguei ali EVA cinza. Não peguei nem folha de EVA inteira. Peguei uns pedaços de EVA cinza que tinha e preto também. Eu fiz a minha moedinha dessa forma. Não escrevi nada, não fiz nada. Só fiz isso aqui porque eu não tinha condições. A gente estava sem dinheiro na época. E também não tinha tempo, eu não tinha como fazer. Pronto. E para os talentos, você pode estar fazendo isso, ó. Esse aqui é o papel, acho que é o papel cartão. É porque eu sou ruim para ler esses nomes de material, eu sou péssima. Pega o papel cartão, ó, aquele que tem os dois lados iguais, que é bem molinho. Aí você pega colorido, porque os talentos que eu fiz 3 cores diferentes, tá? Então você pega ele colorido, ó, aí você escreve um talento. Não repara nas letras não, que é horrível. Um talento. Aí você pega uma outra cor e coloca 5 talentos. Aí você pega uma outra cor e coloca 10 talentos, tá? Porque cada moedinha,
a cada 10 moedas, troca por um talento. Mas tem criança que vai ter muitas moedas, viu, gente? Então, a cédula de 5 talentos, de 10 talentos já facilita muito, tá certo? Aí você vai perguntar assim, sim, tia, já fiz as moedas, já expliquei, eles já estão participando. Mas quando chegar no dia da feirinha, o que é que eu faço? Gente, alguns pais me deram contribuição, né? A igreja também me deu uma ajuda. E eu fui e comprei refrigerante, achocolatado, doces, pipoca. Tentei ver se eu conseguia alguns brinquedos e livros, eu não consegui, tá? Mas assim, eu comprei basicamente isso, eu comprei doces e lanche para eles, coloquei na mesinha lá bem simplesinha, tá? Na minha página lá do Facebook tem, lá nos álbuns tem lá. Então, eu fiz assim uma coisa bem simplesinha, mas ficaram muito, mas muito felizes mesmo. E a quantidade de crianças que estão naquela foto ali, gente, era a quantidade de crianças que estavam participando da escola dominical. Eu vou botar algumas fotos aqui no final do vídeo para vocês verem. Às vezes acontecia de chegar na igreja para dar aula na escola dominical e só tinha os meus dois e mais uma ou mais duas crianças. Então, geralmente, eu estava dando aula para 4, 5 crianças. Eu falei, não, gente, eu tenho umas 22 crianças na igreja. Não tem condições de eu estar dando aula só para 4 ou 5 crianças. E as crianças, vai passar foto aí no final para vocês verem. Essa quantidade de crianças era a quantidade de crianças que estavam indo para a escola dominical na época da Feira dos Talentos. Então, vai ajudar bastante. Agora sim, quando terminar, você já vai ter que programar outra coisa para continuar empolgando elas e segurando elas, tá? A gente tem que usar estratégias para estar trabalhando com criança. Tem gente que vai dizer, mas a criança não está interessada nisso. Pode estar interessada naquilo que vai receber, mas ela está indo, está participando, vai ouvir a palavra e vai aprender, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ela vai aprender, tá certo? Então, não importa se ela está indo só por interesse ou não, ela vai aprender. Aí, no meio disso aí, você vai explicando que a gente não tem que ir só por interesse. Você tem que usar estratégias para trabalhar com crianças. Você ficar só naquela de bota a criança na sala, ficar pegando a lição da escola bíblica e falar história, você não vai atrair a atenção das crianças. Qual é a criança que vai querer acordar? Muitas delas já acordam cedo a semana toda para ir para a escola. Qual a criança que vai querer acordar cedo para quando chegar lá na escola dominical, a tia tá lá com a revista só contando, lendo. Tem gente que faz uma leitura que cansa. E criança não quer isso, não. Tá bom? Então, vamos procurar estratégias, vamos procurar formas diferentes, formas animadas, formas divertidas, mas, é claro, sem perder o foco da palavra de Deus, né? Não é fazer aquela coisa de jogar brincadeira e acabar perdendo o foco, que é ensinamento, que é o estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, eu espero ter tirado todas as dúvidas, tá? Tia, e como eu consigo a apostila? Vou deixar o link aqui do meu grupo, deixar ver amigos pequeninos, tá? E lá no grupo você vai em arquivos e baixa a apostila, imprimir e pode usar à vontade, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa dica de hoje, né? A gincana dos talentos. Espero que tenham gostado e não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Beijos!